Hoje a gente vai ver sobre a Grécia na história, né? Então, para começar, os gregos não chamavam gregos e eles não chamavam o lugar onde eles moravam Grécia. Eles diziam que tinha um, é, um personagem que a Maria acha que é místico, que chamava Helen. E não confunda Helen com a Helena de Troia. E esse personagem é um homem, né? E os descendentes de Helen são os gregos. E o lugar onde Smolo chama Hellas. E eles são os helenos. E uma coisa. Tá. E tem cidades importantes. E entre essas temos. Tebes, Delfis, Olímpia, Esparta e Coríntio. Então, Atenas era conhecida pela sua arquitetura e lá também as pessoas tinham bastante sábios lá. Esparta era mais da parte de guerra. Olímpia era onde se vê os Jogos Olímpicos. Então, começou com a Grécia Micênica, teve a Guerra de Troia mais ou menos em 2000 a.C. Depois nós temos os anos escuros dos gregos, porque aqui não tem bem poucos relatos, ou quase nenhum, e a maioria dos relatos que temos agora vem de Homero, que é grego. Então, as coisas podem ter sido distorcidas para o lado grego. Então, depois disso, nós temos a Ilíada e a Odisseia, temos o Oráculo de Delfos, os Jogos Olímpicos começam em 700 a.C. 700 a.C. Depois nós temos a Lei de Draco, que foi um pouco antes de 6000. Depois nós temos as guerras greco-persas, guerras do Peloponeso. Depois veio o Império de Alexandre o Grande. E por último veio o Romano Império. O Império Romano. Então, nós temos o período arcaico clássico, que é a Era de Ouro, e o período helenista, que tem a ver com Helen, né? E, então, sobre algo que é espartano, é algo que é bem básico, porque os espartanos só se preocupavam com coisas básicas, tipo alimentação, guerra, sobrevivência, coisa assim. Algo lacônico de onde eles moram é algo que é um tipo de fala lacônica, uma fala que usa poucas palavras e fala bastante e também distorce um pouco. Então, isso aconteceu, por exemplo, uma vez que Filipe de Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, ameaçou o rei de Esparta, dizendo que ele ia fazer um monte de coisas ruins pro seu povo se eles não viessem pro lado dele, que ele ia fazer coisas ruins para a cidade se ele não viesse pro lado dele. E aí ele esperou a resposta, né? Ele falou muitas e muitas mais coisas. E aí o rei de Esparta falou C, um grande C, né? A outra também foi a dos persas, quando os persas foram lutar contra os espartanos em Termópila. Eles disseram, nós temos nós queremos só poços e terra. E ele disse, cavem por vocês mesmos. Então, várias vezes tem esse tipo de linguagem lacônica, que é meio zombeteira e fala pouco e diz muito. Então, a formação principal dos gregos era a falange, que era feita de hoplitas, que tinha um escudo que chamava Hoplon, ou Hoplon, por isso que eles são chamados de hoplitas.
e eles eram guerreiros de elite. E a falange, então, era um quadrado, um retângulo, né, de homens segurando escudo e a lança. E como eles seguravam, todo mundo era direito, ou faziam que ficasse direito. Então, aí todo mundo era igual. Então, segurava o escudo com o lado esquerdo, com a mão esquerda. Então, o colega que está na direita vai ficar protegido pelo seu escudo e assim por diante. E aí, do outro lado, fica desprotegido, mas do outro lado tem uma lança. E também, uma das coisas bem importantes é que quando se diz sobre um grego, um espartano, você pensa naquele icônico capacete, que é o capacete corintiano. Que é esse daqui que dá de ver aqui, dos Coríntios, que foi feito aqui em Coríntio, né? E agora vamos falar um pouco sobre as guerras. Então teve a primeira guerra em 492, que foi o Império... Então, aqui nós temos o Império Persa, e aqui nós temos a Iônia, e na Iônia tinham os rebeldes gregos, que eles botaram fogo em Sardes. E aí eles não fizeram sozinhos, eles foram ajudados pelos amigos de Etéria e Atenas. Os persas ficaram bravos e viram que tinham sido ajudados pelos gregos, então eles foram destruir eles. Então eles saíram por essa linha verde aqui e acabaram se destruindo no canal de Xerxes. Teve uma misteriosa tormenta e eles quebraram os navios. Então ele não conseguiu. 2 anos depois teve a Guerra de Maratona. Então ele queria muito, então ele usou outra rota, a rota marrom ali, parou em Samos e foi indo, chegou em Caristos, e de Caristos ele chegou em Atenas. E aí ele chegou na verdade em Maratona. Então os atenienses, sabendo disso, foram para Maratona, lutaram, eles estavam numa grande desvantagem, só que eles conseguiram segurar o chão. Eles conseguiram se manter no mesmo lugar e repelir a invasão persa. E aí os persas em desespero correram por seus barcos e morreram voltando para os barcos. Eles conseguiram repelir essa primeira invasão. E mandaram um mensageiro de Maratona até Atenas para dizer que tinham ganhado. E tem mais ou menos 42 quilômetros de Maratona até Atenas. E aí então esse cara foi correndo e quando ele estava chegando em Atenas, ele chegou na praça e gritou Nike. Nike é deusa da vitória. E aí ele desmaiou e acabou morrendo por desidratação, tá muito cansado. Então, daí onde vem a maratona. E aí depois veio a batalha de Termópilas. Então, já o Darius, né, não conseguiu acabar com eles, porque perdeu, aí eles morreram. Aí o Darius morreu. Aí veio Xerxes, o filho. Aí o filho veio por terra e por água. Então, por água ele foi aqui e teve uma batalha em Arismos e outra em Erétria. E por terra eles foram andando, né? E aí eles tinham muito, tinham 300 mil soldados persas. E eles estavam marchando e tinham os gregos. Só que os gregos eles estavam numa festa de Apolo, que tinha um cara que ele se vestia com um laço na cabeça e ele tinha que sair correndo, e as pessoas tinham que pegar ele. E aí lá em Esparta eles sabiam que os persas estavam vindo, e o rei Leônidas, filho do leão, disse para os governadores lá, para os sacerdotes, que ele precisava ir lutar. Só que eles proibiram e diziam que o exército não ia se mobilizar. Então Leônidas pegou
os seus 300 guardas de elite, os 300 espartanos, e foram marchando até um lugar que eles pudessem afunilar os persas. E nesse caso foi os portões quentes, Termópilas. E chegando lá é uma praia e ela é bem fina, estreita. Então todos os o vasto número dos persas não ia ajudar muito, porque era estreito e não podia ir todos. E ainda mais, os persas eram muito bons na cavalaria, só que como era muito pequena, a cavalaria não podia entrar. Então, eles começaram, lutaram ferozmente, e mesmo em tanta desvantagem, eles conseguiram segurar, mas teve um traidor do exército espartano que deu um lugar secreto, e aí os persas chegaram por trás e alguns desertaram e os outros podiam ter desertado, só que aí todos os persas poderiam passar e acabar com Atenas e Erétria. Então eles continuaram lutando até que todos tombaram e no mar eles perderam nessa península que a gente tem aqui e a outra em Samos. E aí eles chegaram aqui por terra em Erétria e não tinha nada. E botaram fogo e em Atenas também não tinha ninguém. Porque os espartanos deram tempo para os atenienses e os eretrianos para ir para a ilha de Cá. E aí eles perceberam isso, os que estavam pelo mar foram por aqui e travaram a luta aqui e acabaram perdendo. E os que estavam aqui em terra foram para Plateia e no final também acabaram perdendo. E aí os gregos conseguiram acabar com os persas.